gente, meu nome é Maria Júlia. Oi, gente, eu sou a Isabela. O que é trauma geracional pra você? Pra mim é tipo, quando um trauma, alguém desencadeia um trauma e esse trauma vai passando entre filhos, netos, vai passando de geração a geração. Eu acho que quando eu estiver me formado numa faculdade, como eu tinha dito anteriormente, se eu ouvir, tipo, nossa, que orgulho de você, eu acho que eu fico realmente, eu choro, eu acho. Porque eu vou ser tudo que meus pais querem, mas tipo, o que os meus pais querem é o que eu também quero, então isso é muito bom. Sim. Porque não é uma coisa forçada, eu realmente quero, então, não, a partir do que eu chegar a ouvir isso, vai ser muito bom. É algo que eu prezo muito, meus pais também, tipo, principalmente a autonomia, né? Porque, cara, Difícil. Independência, cara. As nossas mães, nossos pais fazem isso pelo nosso bem, porque eles querem criar autonomia pra gente não precisar depender de ninguém. Sim. Uma coisa que eu aprendi muito com a minha família em si é que a gente não deve depender financeiramente. A gente depender financeiramente é o pior caminho. Se precisar de dinheiro pra alguma coisa, tem que pedir. Nossa, que bagulho chato, entendeu? Por isso que eu comecei a trabalhar no passado, em 2024, e desde então eu consegui criar uma independência financeira, sabe? Porque eu não preciso mais pedir tanto dinheiro dos meus pais, é o que eu já tô criando aí de mim. Só que a partir do momento que eu for morar sozinha, eu sinto que eu não vou ficar tão sozinha, sabe? Eu fico sozinha desde os meus 12 anos, 11 anos mais ou menos, em casa. E é algo que eu gosto, porque eu gosto da minha companhia, eu gosto de fazer algumas coisas sozinha, mas às vezes eu não suporto minha mãe dentro de casa porque eu não quero ficar sozinha. E ela não tem esse direito. Fica de boa, relaxa. Deixa ela. Nossa, bicho. Deixa ela. Não, eu não sinto pressão nem culpa de compensar os traumas. Mas eu acho que eu sou fruto da tentativa deles de não repetir esses traumas que eles sofreram. Eu sou de uma cidade de interior, então eu acho que por ser de uma cidade pequena, a criação ela é muito circular, sabe? Muito de rotina. Então eu tomava café da manhã no mesmo lugar que o meu pai tomava café com o meu avô, que o meu avô tomava com o meu bisavô. Isso só falando do cotidiano. Mas na parte de valores, por exemplo, né? Coisas que eles aprenderam. Logicamente que a gente sabe que muitos movimentos e muitos processos são geracionais, sim. Então eu tenho valores totalmente diferentes do que o da minha família. Inclusive eu consigo influenciá-los até serem melhores nos quesitos de preconceito, de visão de mundo, do que é papel, enfim, de gênero, por exemplo. Isso não é coisa de homem, isso não é coisa de mulher, etc. Porque a gente lida com isso, né? Mas eu acho que a influência disso na minha infância e adolescência foi total, né? Eu já reproduzi falas de origem machista, de origem homofóbica, por conta de uma criação embasada nisso. Agora, a diferença é o que você faz a partir do momento que você tem essa experiência, que você tem um letramento. Você sabe que isso é uma coisa que não é certa, que está equivocada de ser falado, né? Além de você mudar a sua ação, você também pode mudar o seu antro familiar, se é que eu posso usar esse termo. Você pode influenciar a sua mãe, a sua avó, o seu pai, se você tiver contato, a ser uma pessoa melhor. E não errar com outras pessoas como eles erraram com você, ou enfim, como você viu eles errando de perto. Emoções, eu acho que é um dilema muito grande o ponto da gente nomear as emoções, né? Porque inteligência emocional já é uma coisa que hoje, inclusive, é muito bem vista, mas além de ser muito bem vista, também é muito pedida, né? É uma demanda da sociedade. Porque saber lidar com as suas emoções é difícil. E a gente não aprende isso desde cedo. Porque a gente vai entender o que é medo muito depois da gente já ter sentido medo. A gente vai lidar com a raiva muito depois da gente já ter feito coisas inimagináveis por raiva, né? E eu acho que a diferença da minha geração é que nós conseguimos nomear, encaminhar
e por vezes até tratar o pós-sentimento, né? Seja com terapia, seja com práticas inclusivas, seja só nomeando em si, eu estou assim, eu tenho controle sobre isso, ou não, o que eu faço, o que eu não faço. E ter essa clareza é muito importante para que a gente não seja somente aquilo que a gente sente o tempo todo, mas também aquilo que a gente sente a partir do que... Pra gente ser aquilo que a gente pensa a partir daquilo que a gente sente. Dependência, eu acho que é um misto dos dois. Porque assim, eu já tive a experiência de, por exemplo, morar sozinho. Foi uma coisa boa? Foi. Mas é uma coisa que eu temi, né? Porque foi uma coisa que eu decidi fazer. Mas ao mesmo tempo que eu decidi fazer, eu me vi numa posição de medo. Né? A gente tem que dar conta de muita coisa. Mas eu acho que é uma coisa que eu desejo. Completamente. Mas não no sentido da independência solidão, mas da independência em algumas coisas específicas. Porque independência é muita coisa, né? A gente pode ser independente daquilo que a gente quer, independente daquilo que a gente sente, independente daquilo que a gente tem, independente da forma que a gente se mantém vivo e sobrevive no mundo. Mas se for a respeito de tudo, eu acho que tem coisas que é importante a gente se sentir independente. Por exemplo, contar com um comunitário e saber que a gente é independente para lidar com os nossos problemas, mas que a gente sempre tem alguém para recorrer. Aí já não é uma questão de dependência, mas sim de codependência, né? De correspondência, empatia com as pessoas. Então, eu não vejo a independência como a solução para tudo, mas é uma coisa que eu almejo sim na minha vida. Trauma geracional? Tá, pera. Eu acho que trauma geracional, ele é algo que é específico da geração. Então, por exemplo, existem algumas marcas, alguns sentimentos, algumas angústias que são exclusivas de uma geração, que às vezes a próxima geração não acha tão relevante, tão importante, e a mesma coisa com as gerações anteriores. Eu acho também que o trauma geracional, ele tem um braço que alcança a outra geração, né? Então uma geração se sente desse jeito e ela, por achar que por ela se sentir dessa forma, ela passa esse sentimento para a geração descendente dela. Sim. E aí essa geração descendente talvez se sinta pressionada por esse trauma que não era dela, que criou. Exatamente. Perguntas? Ai, nossa, eu não falei a geração delas, né? Fala agora. Bom, a geração... Não, espera um pouquinho, dá um certo. Vou perguntar. Melhor. Isso. Qual a geração de vocês? Não sei. Eu nasci em 98. Então, Eu sei, Carol. Eu nasci em 97. Então as duas são geração Z. Bom, Independência? Desejo. Eu acho que, assim, com o passar do tempo, a gente vai tendo mais do que antes, mas eu ainda acho também que é algo que a gente deseja lá no fundo, né? É algo que a gente já não é uma coisa que a gente não tenha, né? Isso. Eu e a Carol também, nós duas somos independentes em vários âmbitos, mas talvez muito dependentes em outros. Exato. E aí eu acho que essa é uma constância, né? Desejar a independência é um sentimento constante. Assim. E aí a gente alcança umas partes e busca outras. Né? Mas temer a independência, acho que não. Acho que não. Na verdade, é um desejo mesmo. É um desejo. Eu acho que talvez não é nem falta de coragem, mas sei lá, algo que eu gostaria de dizer seria o quanto eu sou orgulhosa pelo trabalho que eles fizeram, por tudo que eles construíram, que às vezes no dia a dia a gente acaba deixando, né? Mas que eu sei que eles sofreram muito mais, né? Pensando em traumas geracionais, eles passaram por coisas que eu não passei, e meu pai sempre fala isso, eu passei por coisas que hoje é pra você justamente não precisar passar. Então, acho que é nesse sentido de orgulho e
admiração. Sim. Eu concordo, acho que pensando na temática, né? Às vezes a gente tá só pensando no nosso viver e esquece, tipo assim, eu estou vivendo essas coisas pelas primeiras vezes, mas a gente esquece que os nossos pais também estão vivendo pela primeira vez tudo o que eles estão vivendo. Eles nunca viveram nenhum desses dias da vida deles, né? E acho que é isso que a Carol disse, assim, lembrar de agradecer, ou às vezes de como tá como uma atitude ou um conselho, ou uma coisa que é importante pro nosso crescimento. Às vezes eles falam alguma coisa pra gente que na hora a gente fica meio que tipo, por que você tá falando isso pra mim? Ou, nossa, não gostei. E depois a gente fala, nossa, é verdade. Acho que fez sentido. Agora que eu cheguei aonde você já passou, fez sentido pra mim agora. E assim, eu tenho uma pergunta assim pra vocês. Com a ideia de trauma geracional de vocês acham que esses traumas geracionais, eles afetam a educação dos seus alunos na hora da aprendizagem deles? Eu não entendi a pergunta. Nosso trauma? Não, os deles, assim, os traumas geracionais das pessoas afetam o aprendizado. Sim. Eu também, eu acho porque assim, acho que é importante a gente pontuar que apesar da gente ser da geração Z, a gente nasceu bem no limite, né, entre os millennials e a geração Z. Então eu me vejo assim, qual geração você pertence? Daí tem as características. E é engraçado que eu me vejo um pouco das duas. Sim. Então, e aí, por exemplo, já vendo os nossos alunos, eu consigo ver a geração Z ali. Forte, né? Forte. Bem marcada. Então, assim, sim, eu acho que influencia totalmente na educação. Nos desafios. Nos desafios que a gente enfrenta, que eles também estão enfrentando ali todos os dias. Eu acho que e os traumas que, assim, nós, ainda que estejamos muito próximos, né, da geração de vocês, nós enxergamos as coisas de uma forma diferente. E às vezes vocês vêm com um olhar de um ponto de vista pra gente que a gente não entende. Eu, muitas vezes, bato o pé numa questão e falo, não vai ser assim, porque por causa disso. E aí depois vocês veem, quem tem paciência, né, porque a paciência ela é mútua, tanto de mim pra vocês quanto de vocês pra mim, vocês vêm e me mostram, não, professora, mas se a gente fizer assim, a gente vai ter esse resultado aqui, porque, ó, se a gente considerar tal coisa, então cabe tanto a nós, quanto, mesmo a gente sendo da mesma geração, mas nós entendermos os nossos limites e os limites de vocês, e vocês entenderem os nossos limites, e nós entendermos os nossos traumas, e nós entendermos os traumas de vocês também. E vocês também, né, perceberem que tem coisas que vocês precisam ceder, a gente precisa ceder. Então, na educação, a educação ela não é feita de um lado só, né? Falo pra vocês que não adianta eu entrar na sala e querer falar que eu vou fazer mundos e fundos se vocês não quiserem fazer mundos e fundos comigo. Da mesma forma, eu entendo essa questão essa palavra trauma, né? Dessa questão dos ideais, das visões de mundo. A gente precisa saber compartilhar e saber mediar os dois